Saudações, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o recurso de validação de requisições que o Laravel traz para a gente, tá? Então, junto com isso, eu quero explorar um pouco mais os formulários, né? Então, mostrar para vocês um pouco mais de detalhes sobre como trabalhar com formulários e algumas coisas que podem enriquecer a aplicação de vocês aí, tá? Então, a gente tem aqui um formulário de cadastro de sujeito na nossa aplicação BF Social Care. Tá? Esse formulário só foi montado o HTML dele, né? Então eu me adiantei em relação a isso, mas ele não tem tratamento nenhum, não tem armazenamento em banco, não tem nada, tá? Então ele é só o form mesmo, né? Então uma view blade que renderiza o formulário. Então se a gente observar o nosso código aqui, nós temos a rota de criação de sujeito lá e eu transformei o formulário em um componente, né? Então para ele ficar mais fácil de trabalhar. Esse componente está aqui. Ele é apenas o formulário, né? A estilização está com Tailwind, né? Eu só deixei omitido aqui usando uma extensão do VS Code que se chama Tailwind Fold, que é esse cara aqui, para ficar um pouco menos poluído aqui, para a gente poder focar somente nos atributos, né? Então vocês podem notar que é um formulário bastante longo, né? Esse formulário em específico ele coleta muita informação, né? Então ele tem bastante espaço aqui para a gente brincar com as validações e entender alguns conceitos-chave aí do Laravel, tá? Então, dito isso, pessoal, esse formulário aqui, vocês podem observar ele na íntegra aí no código, né? Mas ele é construído com inputs, né? Inputs do tipo texto, a maioria delas. Tem alguns selects do HTML mesmo. Tem checkbox, se eu não me engano, em algum lugar aqui. Ah, enfim, é para ter. Deixa eu só confirmar. Tem aqui o Radio Box, Radio Button, perdão, não é checkbox. Então, assim, o formulário está aqui e ele não está fazendo nada, né? Ele só está com aquela validação padrão lá que a gente construiu no controller alguns módulos para trás, né? Então, ele só verifica se o nome não é vazio e desenha aquelas mensagens flash na tela, né? E essas mensagens flash, elas são renderizadas pelo nosso layout aqui, né? Então, ele desenha essa mensagenzinha flash quando ela existe. Então é esse cara aqui. E é só isso por enquanto. Então explicando o formulário para vocês se contextualizarem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com compreender um pouco mais sobre a requisição que a gente está fazendo ao submeter um formulário e implementar algumas validações aqui para que essa experiência do usuário fique um pouco mais fique melhor, fique um pouco mais fácil de trabalhar com o sistema, porque imagine um formulário desse tamanho, eu simplesmente submeter e aparecer lá, erro, realizar a operação. Eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu e por que que eu errei, né? Então, o sistema ele tem que fornecer algum feedback um pouco mais apurado para que a pessoa consiga corrigir o erro, né? Outra coisa, né? Dependendo do que eu estou fazendo aqui, né? Digitei já um tanto do formulário, submeti ele, mas deu erro, né? Ele está apagando tudo, né? Está redesenhando a tela, né? Então não poderia acontecer isso, né? Essas coisas a gente vai corrigir na aula de hoje, trabalhando com formulários. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a própria requisição. A gente está fazendo uma requisição para o Laravel, então a partir da nossa view aqui, né? O nosso formulário, se a gente observar deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês observarem aí no vídeo. Se a gente observar aqui o nosso formulário, então ele tem uma ação, que é uma URL, que ela está fazendo um post lá, que acaba caindo no router e depois aqui no nosso método do controller, que é o store. Então aqui dentro eu recebo todas essas informações do meu formulário. Para a gente ter uma noção do que está vindo, eu vou usar o comando dd aqui para a gente imprimir essa requisição e ter uma noção de todos os campos que eu estou recebendo e que valores eu estou recebendo, só para vocês entenderem definitivamente o tamanho desse formulário aqui. Então, voltando aqui, deixa eu só preencher algumas coisas aqui. Fulano, fulana, e vou colocar uma data aqui qualquer. E vou marcar esse cara. Cadastrar. Olha só. Aquele comando dd, ele faz um dump de tudo, de qualquer objeto do PHP, né? Então, nesse caso, ele fez um dump da request com todos os seus atributos aqui.
olha só o tanto de coisas que eu estou recebendo aqui, ó. Literalmente todos aqueles campos do formulário lá, né? Então eu estou recebendo aqui todas essas informações, elas vêm direto daquilo que eu declaro no HTML, né? Direto dos campos input aqui, né? Então o que eu declaro aqui no name é a chave que vai receber lá na requisição. E ele tem mais uma coisa aqui em cima, um token, tá? Esse token aqui é o CSRF, que é essa proteção que o Laravel tem para impedir requisição cruzada, né? Então, para impedir que alguém roube a tua sessão e submeta um formulário em teu nome, né? Então, somente o browser que desenhou o form consegue renderizar, enviar uma requisição. Então, isso aqui é um token que o próprio Laravel gerencia, tem um middleware lá que fala sobre isso, que faz isso, né? A gente vai comentar lá na aula de segurança da aplicação mais para frente, mas saibam que é só um mecanismo para proteger as requisições. Então, um mecanismo que o Laravel tem aí, somente coloca CSRF aqui, ele já está garantindo segurança para esse formulário. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Inspecionando a request aqui, vocês viram que tem muito campo aqui, a maioria deles está vindo como nulo, alguns estão vindo preenchidos e tal, né? O campo de data aqui ele está enviando já num formato internacional, né? E não tem validação nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Exceto esse if que foi colocado aqui manualmente, né, para renderizar a nossa flash message ali em cima, né? Não tem nada, né? Então, o que a gente pode melhorar nesse caso aqui? Eu posso começar a pensar em validar cada campo desses aqui individualmente. Então, o nome da mãe, o grau de parentesco. Eu posso definir atributos que são aceitáveis para aqueles campos para impedir que o usuário envie qualquer coisa, né? Então, por exemplo, lá, o nosso nome não pode ser vazio, né? Então a gente pode colocar uma validação que o próprio Laravel garante isso, para a gente não precisar ficar fazendo esse monte de if e testando tudo na mão, né? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, para a gente começar a explorar esse recurso, pessoal, eu convido vocês a darem uma olhada na documentação de validação do Laravel. Ele vai estar aqui dentro do básico, na parte de validation. Ou vocês digitam aqui validation na busca, é a primeira coisa que vai aparecer, tá? A gente tem várias formas de validar dados aqui dentro, né? Eu vou mostrar duas mais primitivas aqui que eu acredito que resolve para essa disciplina, né? Mas eu convido vocês a darem uma boa explorada nesse módulo, porque aqui vocês têm bastante recursos para garantir que as suas requisições fiquem seguras e fiquem validadas, tá? A primeira coisa que eu convido vocês a explorarem é a parte de validação da própria request lá dentro do controller, nesse caso aqui, tá? Isso aqui é o jeito mais primitivo possível, tá? Então eu não recomendo fazer isso para coisas muito grandes, como o nosso formulário aqui, que é enorme, né? Mas dá para a gente entender um pouco sobre como as validações funcionam. Então, vocês vão observar que o nosso controller aqui, ele está recebendo um objeto do tipo request. Tá? Esse request foi o que eu imprimi aqui com o all, que puxa todos os parâmetros recebidos, né? O que a gente pode fazer aqui? Ao invés de fazer a impressão de todos ali, eu posso definir regras de validação para cada campo, né? E esses campos aqui, pessoal, eles vêm desse atributo name. O nome aqui, por acaso, é o mesmo, né? Name, name. Mas se vocês olharem os outros aqui, ó, por exemplo, o nome da mãe, o atributo name se chama close relative. Então, é este valor aqui que você precisa utilizar para fazer as suas validações. Então, nesse caso aqui, o que eu estou indicando? Que o nome é requerido, né? A gente pode, inclusive, criar validações bem elaboradas aqui dentro, com essa sintaxe do Laravel aqui. Isso aqui é interessante, você não colocar uma string muito grande num atributo de nome que com certeza não vai ter, né? Um nome com mais de 255 caracteres. Que mais? A gente pode até dar uma olhadinha aqui, ó. Se vocês voltarem um pouco, tem aqui, ó, Available Validation Rules. Tem regra de validação para tudo que você pode imaginar, para tudo mesmo. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu quero validar e-mail. Eu não preciso pensar em regex nem nada disso. Eu só digo que aquele campo ele é um e-mail e ele tem que seguir essas diretrizes aqui.
tá? Que mais? Vamos pensar aqui no nosso valor mínimo lá que a gente tinha, né? Que era para validar se o nome não era vazio, né? Só o fato de estar required lá, ele já vai validar isso. Mas eu poderia colocar aqui um mínimo de, sei lá, 2 caracteres. Não sei se vai existir um nome com menos de 2, né? Acredito que não, né? Pelo menos eu não conheço. Então, assim, você monta as suas regras de validação dessa forma e a própria requisição, quando ela bater ali, ela já vai checar tudo isso para você. Então, você, ao tratar isso no controller, você já sabe que os dados estão validados, então você não precisa se preocupar com isso, né? Vamos fazer esse teste aqui, deixa eu só comentar rapidamente a nossa flash message aqui. Deixa eu voltar lá. Vou até dar um reload na tela aqui. Se eu não preencher nada, vamos ver o que acontece. Pum, ele ficou na mesma página. Ele não foi para a página seguinte, só que eu não sei, não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Mas alguma validação falhou, porque senão, até deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu colocar o redirect route aqui, né, com a flash message. Vou tentar de novo. Ó, ele permanece na mesma tela. Então ele não fez o redirect. Significa o quê? Que ele não passou na validação, porque senão não tem nem if agora, né? Ele teria feito o redirect lá para a tela index dos sujeitos e estaria aparecendo que a alteração foi realizada com sucesso, mas isso não aconteceu, porque a minha validação falhou, tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer agora para melhorar tanto o feedback para o usuário quanto para você, programador, compreender um pouco o que está acontecendo. Aqui no código do controller eu não tenho muito o que fazer nesse momento. É basicamente definir as validações e dar um jeito de mostrá-las para o usuário lá. Então o que eu vou fazer? Aqui no nosso formulário, logo abaixo do input name aqui, eu vou usar uma diretiva do próprio Laravel, que é esse @error, tá? O @error é basicamente um if que vai validar se existe algum erro naquele campo específico, tá? Então, se existe algum erro para o campo name, ele vai imprimir esse span aqui. Eu só vou modificar um pouco o CSS dele aqui e trocar por uma tag P para ele ficar um pouquinho mais bonitinho lá. Então, para ele não dar muito espaçamento do elemento de cima, eu vou colocar aqui uma margem negativa só para ele voltar para cima e um margin bottom para ele ficar certinho lá. Acredito que isso deve resolver. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar lá. Tá vazio. Eu vou submeter de novo. Ó, ele apareceu um erro aqui dizendo que o campo name é requerido, né? Ele não foi preenchido e ele é requerido. A gente tem uma validação lá que ela diz que tem que ter no mínimo 2 caracteres. Então deixa eu preencher um só. Vamos ver o que acontece. Ó, ele tem que ter pelo menos 2 caracteres. Então, assim, todas essas validações o Laravel já traz prontas para a gente. É só você dar uma explorada aqui que você vai encontrar validação para tudo que você pode imaginar. E ainda você pode construir as tuas se for necessário. Você pode ir lá escrever uma closure ou uma função PHP para uma validação mais complexa, se for o caso, né? Mas tem validação para datas, para tipos de arquivos, para tamanho de arquivo, para verificar se alguma coisa é única no banco de dados ou não. Enfim, tem uma série de validações aqui que você pode implementar para cada campo. Eu convido vocês a darem uma boa olhada nisso, porque ele vai atender a maioria dos casos, e o que não atender, você implementa em PHP. Uma validação que vai retornar sim ou não lá, um boolean provavelmente, para dizer se aquele campo está válido ou não de acordo com uma função PHP, ao invés de uma regra de validação nesse caso aqui, né? Ao invés de simplesmente usando a sintaxe do Laravel padrão, né? Então saibam que dá para estender isso, apesar de ter tudo aquilo lá, dá para fazer mais coisa ainda se precisar, tá? Então o que a gente faz aqui, pessoal? Eu fiz para um dos campos só, né? Mas a intenção é montar isso para todos os outros, obedecendo os tipos de validação de cada um. Depois eu faço isso e faço uma pausa no vídeo e volto para mostrar o resultado final, tá? Antes disso, eu quero só mostrar alguns conceitos extras que são bem interessantes para quando vocês forem trabalhar com formulários.
O primeiro deles, pessoal, é a tradução dessas mensagens aqui, né? Então, o Laravel ele está neste momento em inglês aqui, né? Porque eu não mudei, né? Desde o padrão ele vem aqui o locale dele tudo em inglês, né? Só que ele não tem as traduções português dessas mensagens aqui por padrão, né? Então existe uma biblioteca aqui no GitHub, uma biblioteca bem famosa, tá? Inclusive, que você pode instalar para ele ter a tradução das tuas mensagens ali. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu executar todos os passos aqui da documentação. Eu vou deixar esse link aqui junto lá no Moodle, tá? Então deixa eu só instalar essas. Ele vai publicar aqui as mensagens. Então ele jogou isso daqui em Lang. E aqui tem todas as mensagens do Laravel, né? Todas as mensagens em inglês. Se você quisesse, você poderia traduzir isso por conta também. Funcionaria, né? Só que esse módulo que a gente tem aqui, ele funciona desde a versão 5 do Laravel, até as anteriores, na verdade, até a última. Nesse momento que estou gravando o vídeo, é a 12, né? E provavelmente eles vão continuar dando suporte a isso por muito tempo. Então, deixa eu instalar esse módulo aqui com o Composer. Agora a gente precisa publicar a tradução em português, né? Então, publicar, que eu digo, é mandar gerar os arquivos ali, né? Então, ele gerou agora, lang. Ele tem o EN e ele tem o PTBR aqui, que ele tem duas versões, né? Uma em JSON e outra em PHP. Então aqui está toda a tradução, né? E assim, as mensagens que não têm tradução, pode acontecer. Eu já vi acontecer de alguma mensagem ou outra muito específica não ter tradução. É só você vir aqui, pegar o código dela lá, então, por exemplo, JSON, é só JSON. In array, né? Você pega o código da mensagem que não está traduzida, cola aqui no meio e traduz manualmente, né? Então você pode fazer isso. E aí o que a gente precisa fazer é alterar a configuração do Laravel para português. Se você estiver numa versão mais velha, ela é lá no config app.php, se não é no próprio env. Então é PTBR a linguagem que a gente tem que utilizar. Vamos lá então. Aqui no env eu vou deixar este. Eu vou traduzir até a do Faker, que eu acredito que o Faker tem tradução em português. A gente vai ver isso mais para frente quando for criar mocks de dados para fazer testes e tudo mais. Só vou deixar também no env exemplo aqui, que daí quando vocês baixarem esse repositório, vocês vão ter já tudo em português. Acredito que é isso. Deixa eu ver se ele vai reconhecer já logo de cara. Vamos tentar aqui. Ó, já está em português, né? Então, ele traduziu todas aquelas validações e mais uma série de outras mensagens que o Laravel tem, né? Então, é um pacote bem interessante esse daqui, né? Se vocês precisarem, é só instalar e seguir os passos que vocês já vão ter todo o sistema traduzido. Agora, uma otimização que vocês podem fazer aqui, pessoal, até para manter a organização do código. Vocês devem imaginar que este formulário enorme aqui vai gerar um bloco de validações aqui bem grande, né? Então, esse bloco de validação aqui, não é legal você manter tudo no controller, porque os seus controllers vão acabar crescendo, vai ficar muito grande aqui, né? Então, vamos dividir um pouco a responsabilidade. A gente pode, ao invés de utilizar a request padrão do Laravel, a gente pode criar a nossa própria classe request que já vai se encarregar de validações e mais algumas coisas no futuro, tá? Então, métodos que acabam ficando muito grandes ou que têm validações muito grandes, isso aqui é bem interessante. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Para parar de utilizar essa request aqui, eu vou criar uma nova request específica para o store, específica para esse cara aqui. Então vamos lá, artisan make request. Eu vou chamar ela de admin, do prefixo, né? Porque está tudo dentro da pasta admin, né? Essa parte é admin do nosso sistema. E eu vou chamar isso daqui de store subject request, tá? Então esse aqui é um padrão que fica bem adequado para o restante do framework. Então aqui dentro da pasta HTTP vocês vão ver que foi criada uma pasta requests admin e aqui dentro já tem a nossa request para o store do subject, né? Então assim,
Reparem que tudo no Laravel tem sufixos, né? Os controllers terminam com a palavra controller. Que mais? As nossos components, na verdade, aqui eu não criei, né? Mas request termina com request. Se a gente tivesse mais algumas coisas, tipo services, por exemplo, seria interessante terminar com a palavra service. Então, isso daqui te facilita entender o código no futuro. Porque se você deixar tudo com o mesmo nome, você vai ter subject aqui, vai ter subject aqui, vai ter subject no model, vai ter subject em algum serviço que venha a criar. Então fica difícil de se entender o que é model, o que é request, o que é o que, né? Embora que a pasta esteja ali para isso, né? Mas utilize uma nomenclatura boa que não tem erro, tá? Então eu sugiro vocês terminarem as requests com a palavra request. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Essa requisição aqui, ela tem alguns métodos já, dois métodos que já vêm pré-criados aqui, né? Que é o de autorização, que a gente vai tratar lá para frente, né? E ela tem a parte de rules aqui, que se trata da validação da requisição. Então, o que a gente faz? Ao invés de eu utilizar a minha requisição pura aqui, eu vou utilizar a store subject, request. Deixa eu ver se ele fez um import. Fez. E aqui ela não tem mais o método validate, né? Por quê? Essas regras de validação, elas passam a ser definidas na request quando você faz isso. Então fica bem organizado mesmo. Você sabe que esse controller, ele está recebendo dados já validados porque tem uma request lá em cima que está garantindo isso, né? Então aqui a gente tem as regras de validação, fica mais organizado, né? Então vamos só ver se não quebrou nada aqui. Ah, tá. Ele deu não autorizada. Perfeito. Isso daqui é um erro 403, que é o de não autorizado mesmo. Isso aqui, quando a gente estiver tratando de autorização, autenticação e autorização de usuários, a gente pode trabalhar aqui. Por enquanto, só vou deixar authorize true, que sempre vai estar autorizada essa requisição. Então, olha só, agora ela voltou a funcionar, ela está com a validação, né? Se eu digitar aqui Fulano Silva do jeito certo, ele cadastra e volta lá. Então ela está funcionando. Se eu tentar enviar com um caractere só, ele vai falhar pela validação do tamanho da string. Então, reparem que eu tenho aqui uma área específica para guardar requisições mais complexas. Tá? Preciso fazer isso para todas as requests da minha aplicação? Eu acredito que não. Na minha humilde opinião, só se ela for complexa. Tá? Se ela for mais complexa e tiver regras de autorização talvez mais complicadas e tal, aí faz sentido você jogar isso para uma request separada. Se ela é uma tela, por exemplo, que nem tem validação de nada, aí você não precisa, né? Obviamente não precisa. Então fica muito a cargo de você entender o que vai prejudicar o código e o que vai melhorar o código, né? Então sempre que tiver uma requisição com lógica muito complexa, você joga numa dessas aqui. Beleza, pessoal? Então, aprendemos a criar classes específicas para as nossas requests. Agora, para a gente fechar mesmo essa aula, pessoal, eu quero mostrar um recurso que é bastante útil aqui para formulários e que está faltando aqui na nossa aplicação, que é justamente o fato de eu digitar alguma coisa, ela ir com erro e apagar tudo, né? Então, imagine a frustração do usuário chegar lá no último atributo e só porque ele não marcou do jeito certo, apagar o formulário inteiro, né? Então não dá, né? O que a gente pode fazer para isso, pessoal? Existe um recurso do Laravel aqui que te permite preservar os dados velhos mesmo que aconteça algum erro. Então, deixa só eu localizar aqui. É a old. Vamos direto. Isso aqui, repopulating forms, né? Então, esse método old, ele me permite pegar os dados da requisição velha, né? Então eu só repito eles. E onde que a gente faz isso? Lá no próprio formulário, né? Então eu posso já pré-inicializar o meu value dos nossos inputs lá. Então vamos lá nesse cara aqui. Deixa eu pegar aqui no final, por exemplo. Eu vou colocar aqui que o value vai ser igual ao atributo name velho, né?
Então, isso daqui é um princípio já que a gente pode utilizar. Desse jeito aqui, ó, se eu digitar A, tá errado, é um caractere só, mas ele mantém esse dado velho no formulário mesmo ocorrendo um erro, tá? Tem uma sacada que eu gosto de fazer aqui, porque se vocês observarem, esse form aqui, ele vai ser o mesmo para o create e para o edit. A diferença é que o edit vai enviar um sujeito já que já existe, né? Um sujeito já existente. Mas o formulário é o mesmo, né? A diferença é que ele vai ser pré-populado ou não, né? Então, o que que eu gosto de fazer nesses casos aqui? Eu venho aqui na minha request old, deixa eu até dar um enter aqui, a gente poderia até quebrar isso para ficar em um atributo por linha. Daí o Ctrl S volta tudo, que droga, não deu. Mas esse cara aqui, ele me permite ter mais atributos aqui, né? Então essa request old, se a gente observar a documentação dela, deixa eu ver se ele tem aqui. Ele não tem exemplo para isso, né? Mas eu posso passar um valor default, para caso aquele old não exista, a gente pode tentar colocar um valor que vai ser o subject name. Se ele não tiver o old, ele vai utilizar o nome do sujeito, que é o que acontece lá no edit, né? No create nunca vai existir isso aqui, né? Então, vamos só tentar aqui ver se dá certo. Offset tool. Eu acho que ele é fora. Deixa eu só confirmar aqui e já vou. Pessoal, aqui na documentação, nesse momento, pelo menos, ele não comenta do segundo argumento aqui, mas existe, tá? Então, nosso old, você pode passar o atributo aqui, e como segundo argumento, aqui eu estou no GitHub do Laravel mesmo, no código-fonte do framework. Ele tem um valor default aqui, né? Então, você pode passar o segundo argumento, né? A documentação só não está mostrando isso nesse momento. Mas, enfim. O que estava faltando aqui? Só que o segundo argumento, ele pode ser nulo, né? E aí eu tenho que garantir que vá uma string vazia ou algo nesse sentido, né? Então eu só montei essa sintaxe aqui para que a gente possa usar o mesmo formulário tanto no create quanto no edit. Então vamos observar o que a gente tem aqui, ó. Eu vou tentar popular o value com o valor velho do name, porque é isso que prevalece. Se o usuário estava digitando alguma coisa e deu erro, mostra que o usuário estava digitando para permanecer o formulário do jeito que ele estava. Caso esse old não exista, não tem, por exemplo, eu estou com um formulário vazio, acabei de clicar no create lá e nunca submeti ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar na nossa página o subject. Por quê? Porque a nossa rota edit envia um subject. Então, assim, ele vai pré-popular com o old. Se não tiver, ele pré-popula com o sujeito que eu estou enviando, né? E se mesmo assim nada disso existir, que é o caso do create que eu recém abri, né? Quando eu recém abri a tela do create, não existe nem esse nem esse. Aí ele coloca uma string vazia para pré-popular o value aqui, tá? Então vamos observar isso funcionando. Se a gente olhar aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui no início, né? Se eu clicar no create, não existe o old e não existe o subject. Então tá aqui, tá tudo certinho, pré-populou com uma string vazia, né? Se eu entrar num dos sujeitos, aqui não tem banco de dados, né? Tudo dado fake, então ele sempre está puxando o fulano. Cliquei no edit, ele pré-popula com o dado que foi enviado pelo controller lá, que é o fulano Silva, tá? Se eu estiver criando um novo sujeito, digitei alguma coisa, tentei cadastrar, prevalece o old, tá? Então sempre vai ser assim, a lógica vai ser sempre o old, o valor que você está tentando pré-popular, se for o formulário de edit, ou nada, né? Então ele vai fazer sempre nessa ordem aqui. Beleza, pessoal? Então assim vocês conseguem garantir que o formulário não se apague inteiro de uma vez para outra, ali, de uma requisição para outra, né? Você consegue permanecer ali, persistir entre requests os dados velhos aqui, né? E de quebra a gente consegue dar suporte também para o formulário de edição, que vai funcionar exatamente com as mesmas validações, as mesmas coisas e tudo, só que ele vem pré-populado
aí com um valor que já existe, né? Então, nesse caso aqui, o nosso update, que é esse aqui, ele está enviando aqui um dado fake, né? Que é o fulano Silva com ID 1. Isso aqui futuramente vai vir do banco de dados, né? Mas a intenção é a mesma. Você construa o mesmo formulário para a mesma coisa, funciona tudo, tá? Então, pessoal, acho que da parte de formulários e requisições, parte de validações de requisições também, eu acredito que era isso. Tem muito mais para vocês verem, é óbvio, né? A documentação traz muito mais coisas aqui, mas eu espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido ter uma base do que dá para fazer no Laravel, para aí sim começar a evoluir os estudos de vocês aí. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.